Boa noite a todos que estão, assistindo a gente, que vai assistir depois. Boa noite para nós aqui presentes, Vamos iniciar o nosso estudo da noite e antes vamos fazer a nossa oração. Querido Deus, Pai eterno, Jesus, nosso irmão maior, estamos agradecidos pela oportunidade, de realizar o estudo, de refletir juntos um tema trazido pelo nosso amigo Hamed, no seu livro. E queremos, Jesus, receber nessa noite as inspirações para que possamos compreender mais um pouco, sobre a Tua lei e assim a gente ampliar nosso conhecimento, nossa consciência e colocarmos em prática, tudo que a gente aprende. Obrigada, Senhor, que assim seja. O tema de hoje é autopercepção. Autopercepção, o livro é A Imensidão dos Sentidos, de Hamed. Acho que é o terceiro capítulo, Não me liguei nisso porque eu copiei. Isso. Então vamos lá, Vamos refletir juntos, sobre a autopercepção. E aí Hamed vem trazendo uma parte do livro dos médiuns, no capítulo 19, item 223, no 6º item da segunda parte, o papel do médium nas comunicações espíritas, E ele fala, tem uma pergunta: o espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado no médium? Aí ele respondeu: é o espírito do médium que o interpreta, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E é preciso um laço entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam. Como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe, e no fim do fio, uma pessoa inteligente a recebe e a transmite. Caso o médium, é o intermediário aí para poder passar essa mensagem, E aí Hamed vem falando, para cooperarmos convenientemente na mediunidade a serviço do bem maior, devemos, acima de tudo, ser auxiliares do plano astral. Os médiuns não precisam tomar uma postura de absoluta imobilidade, esperando a manifestação das personalidades desencarnadas, como se fosse um boneco suspenso por fios presos nas mãos de um especialista na arte dramática. Eles, de fato, participam efetivamente, pois são intermediários, visto que recebem, processam, interpretam e transmitem pensamentos, ideias, sensações auditivas ou visuais. Nas tarefas medianímicas, os sensitivos devem ter como base imprescindível a intuição e a inspiração, provindas do reino da alma, porém não podem desconsiderar as sensações do próprio veículo físico, para que haja um desenvolvimento integral e harmonioso da mediunidade. Vamos dar uma falada, uma pincelada sobre isso aqui, Quando ele vem falando, dos médios, não precisa tomar uma postura, porque realmente, os médios a gente tem que buscar o quê? Ter uma educação, da mediunidade. Por isso que é importante a gente estar estudando, A gente fala assim, vou lá só para participar da reunião mediúnica e não volto a um grupo, E é importante a gente estar vindo também para estudar. Por isso que a gente acaba fazendo um estudo antes, aqui no grupo, para que a gente consiga também trabalhar, essas percepções aí e autopercepções, lembrando também que ele está falando aqui, quando ele diz, que não somos como se fossem bonecos, porque a gente também tem que aceitar tudo que um espírito vem, para dizer ao outro, para nos colocar como se fosse boneco. A gente também tem que ter uma análise, e entender qual é o momento, onde é o local, porque a gente está na casa de um amigo conversando, aí que é um espírito que quer se comunicar. A gente tem que ter educação mediúnica, É por isso que é importante essa autopercepção, essas sensações que a gente percebe. E aí ele vai colocar, como faculdade mental e espiritual do ser humano, que se manifesta de duas formas, Pode ser comunicação anímica, quando é do próprio espírito, comunicante, do médium. Então, tudo que a gente aprende nas várias encarnações da gente tem ali, está dentro da gente. Então, a gente vai se comunicar, pode ser algo nosso, De repente, não é um espírito que está falando, um espírito desencarnado,
Mas pode ser do meu próprio espírito, né? De algum momento, de alguma experiência minha do passado. Por isso que a gente tem que estar sempre analisando as mensagens que vêm, né? As comunicações, as psicografias. E também essa faculdade, né, ela pode ser por mecanismo mediúnico de recepção sutil de ideias sugeridas, né, dos espíritos, que a gente fala, né, que é quando eles querem se comunicar, e aí a gente vai também observar, né, analisar sempre, né. Então, nessas tarefas que a gente coloca como medianímicas, né, a gente tem que sempre observar, né, a questão da intuição, da inspiração. Os mentores usam, né, esse mecanismo para orientar ao outro, né, comunicar-se conosco, né, dentro da inspiração. Eles vêm nos inspirando para que a gente possa passar para as comunicações, né. E lembrando também que não só os espíritos bons, né, os espíritos obsessores também utilizam desses mecanismos, né. E aí a gente tem que estar tendo essa autoanálise, essa autopercepção, para perceber também se é nosso, se é do espírito, se o espírito é bom, se o espírito não é, se é um espírito obsessor. A gente vai começar a observar os sentimentos, né, as vibrações, as atitudes, pensamentos, tudo isso vai estar, né, dentro dessa sintonia, né, que a gente vai estar buscando, né, a observar. Então, quando ele fala de sensação, eu vim colocando assim, uns termos para a gente entender sensação, o que é. Sensação é a captação física dos estímulos do ambiente pelos órgãos dos sentidos, enquanto que a percepção é a interpretação que o cérebro faz desses estímulos para dar a eles um significado. Então, a gente, quanto médio, a gente tem que estar observando o que a gente sente, né? Por isso que ele fala, né, sensitivo, né? Porque a gente está sentindo algo, né? A gente está num ambiente, você pode estar sentindo um calor de repente. Será que isso é meu mesmo, né? Será que é do meu organismo? De repente tomou alguma medicação e isso está causando? Ou se é a gente está percebendo algum espírito que possa estar no ambiente, né? A gente tem que ter essa análise, né? Então, com o tempo que a gente vai estudando e vai se dedicando também às reuniões mediúnicas, a gente vai conseguindo ampliar essas percepções nossas, né? Sobre a intuição. A intuição é a capacidade, né, de compreender ou saber algo de forma imediata, sem necessidade de raciocínio lógico da consciência. Já a inspiração é um estímulo repentino que desperta a criatividade, motivação ou geração de novas ideias, né? Você vê que o ser humano, né, desde os primórdios, já tem, né, essas inspirações ali latentes, né? Você vê que nas pinturas, né, de indígenas, né, da Índia, do Egito, né, tem todo porque eles recebiam inspirações também de algum lugar que eles possam de repente ter estado, né, de repente tem essas inspirações vêm à tona e eles começam a desenhar, e também ao desenho das percepções do dia a dia que eles têm do externo, né? E aí, continuando aqui, quando há equilíbrio entre o nosso eu espiritual e o nosso eu corporal, somos capazes de nos identificar como os espíritos comunicantes, e a partir daí começamos a criar uma maior percepção do fenômeno mediúnico. Léo sempre coloca, né, quando a gente tem uma mediunidade extensiva, né, psicografia, que a gente tem que também trabalhar auxiliando os espíritos que querem fazer o trabalho, né, de uma comunicação. A gente tem que estudar, a gente tem que fazer, porque eles, para passar a mensagem para a gente, se a gente não tiver, né, esse conteúdo aqui conosco, fica mais difícil para eles também se comunicarem, né, tá passando isso através, né, dessa psicografia ou dessa psicofonia, né? Então a gente precisa estar nessa sintonia mediúnica também com esses espíritos, né, para que eles possam se comunicar da melhor forma. A vida é energia organizadora e o corpo denso é uma das suas inúmeras expressões. É tão importante termos uma clara consciência da fonte divina, de onde provêm as nossas sensações transcendentais, como também sermos sensíveis às nossas sensações corporais, por mais simples e corriqueiras que possam parecer. Aí Hamed, né, reforçando essa ideia da gente perceber as nossas sensações, né? Ampliar essa autopercepção. Em nós tudo é sagrado. Engraçado que eu li isso semana passada sobre isso em algum lugar. Que nós tudo é sagrado, né? Hoje achei interessante essa repetição, né, dessa frase. Desde a ação mais comum de comer ou caminhar até o ato mais elevado de amor ao Criador. Então, tudo é sagrado.
A autopercepção é o somatório de todas as impressões internas e externas ao mesmo tempo. Através dessa sensação generalizada, a criatura entra em contato com si mesma, podendo traduzir com certeza se é sua ou não a emoção registrada e de onde ela se origina. Aqui é interessante, né, que me fez lembrar uma vez que... Vou ampliar aqui seu quadro de visão aqui. O Léo, em casa, estava se comunicando de forma diferente comigo, né, no dia a dia. Eu falei, gente, não é Leonardo, né? Eu comecei a perceber que não era ele. E também não era um espírito obsessor também, não. Era ele, era o espírito dele mesmo, algo dele do passado, que estava ali atuando, né? A gente, conforme, né, dentro do psiquiatra, no livro do psiquiatra Dr. Inácio, tem lá egos em conflito. Então, ali vem falando sobre isso, né, que os nossos egos do passado, às vezes, vêm à tona, quer vir, né, de alguma forma, atuar em quem eu sou hoje. Eu sou Beatriz, né, ele é Leonardo. Então, o ego dele do passado, uma existência que ele teve lá atrás, veio se comunicando de forma, né, agressiva, de quem ele foi lá atrás, né, na verdade. Então, quando a gente consegue identificar isso, né, isso não é meu, aí eu percebi, ele não é de Leonardo, não é ele, né? E aí, nessa percepção, a gente consegue, né, também não fui sozinha, lógico, Alberto, né, a espiritualidade junto a ele também, né, e em diálogo, isso foi trabalhado, né, de forma a integrar, né, esse nosso eu do passado, esse ego do passado, com o que a gente tem com o que a gente tem hoje, né, nosso somatório. Então a gente consegue somar isso tudo, né? É meio complicado até de pensar, de entender, mas é interessante a gente ampliar esse quadro, esse olhar, né? Ampliar essa lupa nossa, né, de olhar para esse campo espiritual. Nós somos, assim, diversos, né? Nós somos vários dentro de nós mesmos, né? De várias experiências, né? Então a gente tem que ter essa conscientização extrasensorial, não só para o extrasensorial daqui, mas também, né, do que a gente já experienciou em algum momento. Quando peraí, onde que eu parei? Esse exercício constante nos leva a uma conscientização extrasensorial e, consequentemente, a diferenciar ou desvendar as diversas energias que circulam em nossa volta. Quando não sabemos distinguir nossas impressões ou emoções, ficamos à mercê das mais diversas ondas magnéticas, como se estivéssemos oprimidos por um mundo desordenado. Aqui nesse exemplo que eu dei de Léo aqui, se a gente for pensar, né, que nós somos vigiados por uma nuvem, né, de testemunhas, a gente sabe disso. E nesse momento também a gente tem que observar que algum desencarnado também se aproveita dessa situação ou também desperta esse eu dele do passado, né, para que ele consiga atuar de alguma forma, né, dentro de algum processo de vingança, algum processo deles também. E aí por isso que a gente tem que perceber, né, essas emoções, essas impressões, para que a gente consiga também auxiliar uns aos outros, né, a gente enquanto grupo, a gente começa a observar. Obrigada, Ana Cristina, pela água. A gente foi guardando seca falando. A gente observar o comportamento dos colegas, dos amigos, para que a gente possa auxiliar, né? Que a gente está numa caminhada juntos aqui e a gente que às vezes tem uma experiência em determinada situação, a gente poder, né? Aí tem aqueles também que falam assim, isso não é verdade, não aceita, né? Tem o negacionista também nesse ponto também. Então é importante a gente estudar, o livro dos médios está aqui para isso, né? Para a gente conseguir identificar, né, várias situações. A forma física é a condensação do corpo perispiritual. O sistema nervoso é a conexão do corpo astral à matéria e tem como função sensibilizá-la. Portanto, os nervos, entre aspas, né, são elos sutis entre esses dois corpos. Neste corpo espiritual é que ocorrem as mais tênues sensações da alma humana. Sensibilidade é o nome que se dá à capacidade de perceber as conexões entre o mundo interior e o exterior. A mente é a base no processo das comunicações espirituais. Mas não podemos nos esquecer de que, além de registrar sentimentos, ideias e pensamentos da espiritualidade,
ela igualmente se manifesta através de uma linguagem corporal. Querendo ou não, somos uma unidade enigmática. Corpo e alma são coesas e intimamente interligadas. A gente precisa do corpo, né, para poder também ter essas sensações e percepções, para que a gente consiga dar voz, né, aos espíritos também. Nada ocorre, nada acontece em uma dessas partes sem que a outra não seja afetada. É a psicossoma, né? Por isso que a gente tem que estar com a mente em harmonia também, né? Geralmente a gente recebe, né, pessoas aqui que falam assim, eu sou médium, e aí elas estão num certo desalinhamento, né? Um certo desarmonia de pensamento, de emoções, né? E aí os espíritos, né, junto a Léo, a gente aqui no diálogo também, a gente vai auxiliando a identificar, né, que ponto que deve ser trabalhado. A gente também encaminha, né, para uma consulta médica, né, para ir uma psicoterapia, para fazer, né, um atendimento com psiquiatra, enfim. A gente não dá conta, né, de trabalhar, né, só o lado espiritual, tem que ser unido isso, né? É um tripé. Querendo ou não, somos uma unidade enigmática, né? Corpo e alma são coesas e intimamente interligados. Nada acontece em uma dessas partes sem que a outra não seja afetada, por isso mesmo, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar os 3 campos: físico, espiritual, né? Emocional. Nos indivíduos plenamente desenvolvidos, não existe conflito entre corpo e alma. Olha que maravilha, né? Imagina. De atingir, né, essa parte aí. Pois descobriram que seu instrumento físico é uma extensão de seu espírito. Então, quando a gente consegue manter-nos no equilíbrio, né, a gente buscar se perceber mais, olhar para dentro de si, é isso, né, ter essa autopercepção, saber o que eu estou sentindo, qual o ponto que eu devo melhorar, né, a gente sempre fala sobre isso aqui, né, em que ponto, o meu sentimento hoje, o que eu posso melhorar nele. Fiz um diálogo com uma pessoa e eu me senti de uma forma estranha. Identificar e ter a humildade, né, de entender que é aquele ponto ali que eu preciso mudar e trabalhar, né, com humildade. Assim a gente vai conseguindo avançar o nosso espírito, né. Ele continua aqui, né, nos indivíduos plenamente desenvolvidos não existe esse conflito, né. Então ele vem falando que o coração e a razão decidem e agem lúcidos e unidos amorosamente. É aquele equilíbrio, né, que a gente tem que ter, né, entre a razão e a emoção, né, o amor, coração e razão. A linguagem corporal é lida por meio das sensações que emergem de nossa intimidade e se expressam diretamente no corpo somático. Tudo que a gente pensa vem para o nosso corpo, né? Se a gente está com raiva, está com ódio, isso tudo pode de alguma forma afetar o nosso organismo, né, nosso corpo. Essas sensações nos transmitem... só para mim um parênteses aqui, eu lembrei daquela passagem que tem de Emmanuel com o Chico, né, que o Chico estava com raiva, estava sentido, né, com alguma situação do cachorrinho dele com a irmã, e aí, né, ele ouviu do mentor dele, né, do Emmanuel, sobre justamente isso, né, que pode afetar o coração e afetar o trabalho deles também, né. Então, é sobre isso, né? A gente sente, o corpo passa para o corpo, como se fosse um carbono, né? Algo assim, né? Essas sensações nos transmitem informações importantes sobre nós mesmos, né? Fazendo-nos usar expressões verbais peculiares. E vejamos alguns exemplos, né? Quando ele coloca aqui, Hamed coloca pra gente, né? Coisa do dia a dia, ó. Quando a criatura se desenvolve e amadurece, dizemos que ela caminha sobre as próprias pernas. A intransigente chamamos de cabeça dura, a insensível de coração de pedra, a mesquinha de mão fechada, a fingida de olhos apertados e a inflexível de perna de pau. A frase de todo o coração quer dizer compromisso profundo e ir ao fundo do coração. É o mesmo que atingir o âmago de uma questão. Aqui ele coloca, né, esses trocadilhos que a gente dá, né, no dia a dia nosso, né? Boa noite. Também é comum usarmos as expressões manteve a cabeça erguida, né? Quando uma pessoa se autorresponsabilizou por seus atos e atitudes e ficou aos pedaços quando perdeu alguém
que muito amava, né? A gente usa essas expressões justamente focada, né, no que a gente sente do nosso corpo, né? A forma que a gente coloca aqui, que a gente realmente é um ser integral nisso aí, né? As emoções causam reações físicas, ou seja, movimentos ou impulsos internos que, por sua vez, produzem um efeito externo, né? Então, quando ele coloca aqui, né, essa autopercepção, né, é a gente entender o que é uma autopercepção, né? É a capacidade de uma pessoa perceber, identificar e compreender a si mesma, né? Que é difícil, né? Essa semana mesmo eu conversei, segunda-feira, né, com o espírito. Estava com o Cláudio lá e está mais calmo, né? Que bom. Graças a Deus. E aí eu iniciei o diálogo perguntando: como é que você está? Aí ele: eu não quero falar sobre mim. Aí começa a fugir, né? Ninguém quer falar de si, né? A não ser quando a gente para no banco, todo mundo começa a falar de si mesmo, né? Tem sempre uma situação dessa. Mas a gente, para falar do que a gente está sentindo, né? De como eu estou hoje, é difícil. Por isso, né, que a gente precisa, né, de psicólogos, né, terapeutas, psicoterapeutas, analistas, para a gente ter aquele momento ali do sigilo, para poder falar exatamente do que a gente está sentindo, né? Se a gente está com raiva, se a gente ficou com ódio de alguém da família, e expor isso para a gente poder se ouvir, na verdade, e tentar trabalhar esse sentimento, né? Porque é dessa forma que a gente consegue ter essa autopercepção, né? E ter esse conhecimento de nós mesmos, né? Que é importante. E aí, continuando aqui com o Hamed, né? Nossas crenças inadequadas podem ter nos levado, a colocar uma forte linha divisória entre o corpo e a alma. Então, olha só, a gente vem com crenças lá de trás, né? Familiar, da nossa família, da nossa cultura, do lugar onde a gente mora, onde a gente vive, né? E a gente vem trazendo crenças também religiosas, que veio trazendo essa divisão, que eu sou um corpo e a alma é diferente. O corpo meu ficou aqui, a alma foi para lá, foi para algum lugar, foi para o céu ou não foi. Então é a gente entender, né, que nós somos um todo, né, integral. Então a gente precisa entender que se eu estou afetando meu emocional, eu vou afetar meu corpo. Se eu estou afetando meu emocional, eu estou com o meu espírito, não está legal, né? Não está bem. Então eu preciso trabalhar o meu lado, o campo espiritual também. Então, nós somos um ser integral. Nesse ponto aí é importante a gente se olhar dessa forma, né? Para que a gente consiga trabalhar o todo, né? Não só as partes. Nós não somos fragmentados, né? A gente tem que entender isso. Na atualidade, sabemos que para alcançarmos a plenitude das forças espirituais é necessário ter, né, uma ampla percepção de nossa unicidade, a natureza humana e a transcendental, né? Por que a gente for pensar, né? Para o espírito evoluir, a gente não tem que reencarnar? A gente não precisa do nosso corpo, né, material? A gente precisa estar na matéria, né? Então a gente tem que estar sempre aqui, nesse momento, né, em contato com a matéria, justamente para que a gente possa evoluir, né? Então nós somos natureza humana e transcendental, porque eu tenho os dois tipos de corpo, né? À medida que a criatura se desenvolve e cresce rumo ao amadurecimento, vai dispondo de uma sensibilidade cada vez mais aguçada ao meio em que transita. Né? Quando a gente chega a uma certa idade, né? Hoje, o que eu sei hoje, eu não sabia quando estava lá, lógico, né? Com 20 anos, 25, ou mais pelas experiências que eu já tive na vida, né? Mas hoje eu tenho, minha mentalidade, né, é diferente, né? Ela é mais amadurecida do que eu já, né, tive lá atrás. E essa importância também não é só um amadurecimento assim, das vivências, no sentido de questões materiais, de vida, de relacionamento, nada disso. É muito mais que isso, né? É ampliar nosso olhar, nosso campo visual, para que a gente possa entender que eu sou um ser espiritual, nós somos seres espirituais de uma experiência aqui na Terra, né? Então a gente tem que desenvolver as nossas potencialidades, que todos nós temos, né? E a gente desenvolver isso, ampliar esse campo, né? Então são ideias, são pensamentos, oscilações psíquicas, como a gente pensar, né? Um garimpeiro que separa do cascalho a gema preciosa ou o metal raro. Então a gente tem que buscar lapidar, né, o nosso metal raro, né? Isso. E aqui ele repete o que lá no início ele veio falando, né? Que é o espírito do médium que o interpreta, porque está ligado ao corpo.
dentro do mecanismo da mediunidade, né? É o médium que vai interpretar o que esse espírito veio trazer para ele. Então, se o médium não tem esse conhecimento, se ele não tem um estudo, né? A não ser que seja de forma mecânica, né? Mas o médium precisa estar estudando para que ele auxilie também nos trabalhos. Você não vê como que Joana de Anjos, né? Lá no início, né? Do trabalho com o Divaldo, né? Vai estudar, disciplina, vai estudar, vai, né? Tem que trabalhar, senão a gente não consegue, né? Ainda mais Joana, né? Com um linguajar tão erudito, né? É dificílimo. E aí ele teve que realmente se dedicar aos estudos, né? Dia e noite. O médium é um ser integral, diz Hamed. Ele não é somente a alma. O corpo faz parte do seu eu total. Quer dizer, acima de tudo, ele é uma individualidade e não um ser dividido. A nossa percepção pode vir acompanhada de um conjunto de impressões de qualidades diferentes, como os sentimentais, amor, alegria, tristeza, angústia, como as emoções, raiva, libido, medo, surpresa, e sinestésicas, como tato, olfato, gustação. Quem aqui já nunca sentiu, né, cheiro de algo que você buscou no ambiente e não estava, né, ocorrendo, né? Eu mesmo já, no dia de reuniões, senti cheiro de cigarro subindo aqui, já senti cheiro lá em casa também, né? Já senti o cheiro, perfume, né, de Diego no carro. E lá no meu trabalho também já senti cheiro de cachimbo, de preto velho. Eu fiquei rodando, era só no corredor. Aí eu ia para a sala, na sala não tá. Aí eu voltava. Aí eu tenho uma amiga minha, um bandista, eu falei: você tá sentindo um cheiro diferente? Aí ela: aqui não. Aí ela falou: aqui tô. Aí ela confirmando, né? Falei: será que só eu que tô sentindo, né? E a gente tem que sempre fazer essas análises, né? Porque pode ser, né, alguém que passou na rua e a gente vai achar que é alguma coisa espiritual, né? Como diz Léo, né? A gente tem que estar sempre analisando, né? Para poder confirmar. São pesquisas, né? E são experiências que a gente tem que fazer. Não sair acreditando em tudo que acontece também. A gente tem que analisar sempre, né? Então, para conseguirmos uma comunicação plena com a própria intimidade com os outros nas relações sociais, profissionais, afetivas ou mediúnicas, é necessário que o corpo e a alma estejam em perfeita sintonia, né? Se a gente não tiver sintonia, como que a gente vai conseguir, né, realizar esse trabalho aí? A gente tem que estar bem, tem que estar em harmonia, em equilíbrio, né? Quanto mais autoobservação fizermos, mais poderemos avaliar as energias das coisas e das pessoas dentro e fora de nós. Eu mesmo tenho eu já me observei, né? Já tive, assim, experiência de algum espírito estar no ambiente onde eu estava, algum espírito. Aí eu percebi, meu coração, meu chakra começa a ficar agitado. Eu fico assim, né? Eu falei: acho que tem alguma coisa aqui, tem alguém aqui. Eu começo a ficar observando assim. E aí, geralmente é dia de reunião mediúnica, né? A gente sabe que a gente acaba realmente trazendo alguém para, né, precisa de tratamento, de atendimento. E ocorre também dessa forma, né? Nosso horário está chegando, mas estou terminando já, tá, gente? Muita gente guarda velhas crenças que valorizam mais o intelecto. Olha que interessante, ó, que ele coloca aqui. Muita gente guarda velhas crenças que valorizam mais o intelecto e desprezam quase que totalmente as sensações. Não é mesmo? A gente tem que unir, não pode focar em um e desligar do outro, né? Porque eles têm que estar andando junto para que possamos, né, ter esse desenvolvimento aí de forma harmônica, né? Só através de uma observação lúcida é que poderemos recolher maiores registros do mundo invisível, a fim de colaborarmos com eficiência nas oficinas da espiritualidade maior. Olha aí, observação lúcida. Então a gente tem que ter uma lucidez daquilo que a gente está analisando, que a gente está observando, para que a gente também não tenha aquela fé cega, né? A gente tem que ter uma fé raciocinada, não é isso? Então a gente precisa ter essa lucidez, essa clareza, né, de pensamento, de um olhar para o que a gente está analisando. O instrumento físico é a parte mais densa da alma. Em realidade, é o indispensável assistente nos trânsitos transcendentais. Ele pode ser comparado a um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe, e a autopercepção é uma atividade dos nossos sentidos, né? E aí também a gente tem que entender, né, que se eu estou numa vibração ali baixa, né, lógico que eu vou atrair espíritos, né, da mesma vibração.
E aí também eu posso também me colocar de que forma a escolher a vibração que eu quero ter, né? Se eu quiser, né, focar na rádio 97, eu vou ficar naquela rádio 97. Eu que vou também me direcionar, né? A gente é feito de vontade, né? De desejo. Então a gente tem que pensar para qual vibração que eu quero seguir. Eu quero seguir para vibrações, né, mais elevadas, baixas, densas, né? É só observar o que você pensa. Então, o meu pensamento é que vai me direcionar a isso. Fazer aquela autoanálise, né, durante a noite. O que eu pensei hoje? Que forma que eu agi? Poxa, eu agi daquela forma com um amigo, com minha família, né? Com os colegas de trabalho. Então, é a gente analisar que nós somos. Nós devemos ser, na verdade, né? Nós devemos ser a mesma pessoa em todos os locais, né? Se eu sou uma pessoa boa, eu tenho que ser boa com todo mundo, né? Eu não vou selecionar pessoas para ser boa, de jeito nenhum. Portanto, lembremos-nos, se não exercitarmos uma constante comunicação com nós mesmos, simplesmente não poderemos nos comunicar de forma apropriada com os outros indivíduos encarnados e desencarnados. Aqui a gente precisa ampliar esse campo aqui do que ele está falando, né? Que se não nos comunicarmos com nós mesmos, olha só, é a gente entender, será que eu estou tendo um olhar de quem julga? Será que eu estou acolhendo aquela pessoa, né, de forma humana, de forma com amor, conforme preconiza o Evangelho, né, que é ter amor ao próximo? E a gente pensar, será que eu estou agindo da forma, como, né, Paulo Marcelo falou mais cedo aqui, né? Ana Cristina pontuou. Fulano era espírita, né? No momento da pandemia ele se desesperou, né? Será que eu estou trabalhando isso em mim todos os dias? O que eu estou lendo nos livros, né? Do que preconiza o Evangelho, eu estou fazendo isso dentro de mim, estou internalizando, estou reproduzindo isso? Essa é a comunicação que a gente tem que ter conosco, né? E aí, essa autopercepção, de que forma que ela pode auxiliar nosso espírito, né? Ela serve como base prática para o autoconhecimento, para a evolução moral, para o espírito, né, em busca de uma plenitude. É para isso que essa autopercepção é importante, por isso, né? E aí, lembrando de Santo Agostinho, né, no livro dos Espíritos, na questão 919, que ele fala sobre esse exame diário da nossa consciência, né? Como é importante para que a gente consiga avançar, né, e trabalhar essa evolução, né? Então, também ter discernimento energético, né? Quando você sente, alguém chega por perto de você para falar, aquela pessoa está sugando sua energia, tem gente que fala assim, eu sou uma esponja, né? Mas por que você está se permitindo ser esponja também, né? A gente tem que avaliar isso, por que eu estou sendo esponja o tempo todo? Eu não tenho esse controle sobre o meu corpo, sobre o meu pensamento, sobre as minhas sensações? Por que eu tenho que deixar que o outro domine o que eu sinto? Não posso. Né? Por que eu posso permitir que o outro tenha esse relacionamento comigo? Eu tenho que ter esse controle, né? Então, ter discernimento energético é isso, né? E a humildade, né? Para perceber e para também saber, né? Eu errei, eu tenho que melhorar, né? Então, isso é o crescimento e é isso que a autopercepção favorece em cada um de nós, né? Espero que a gente tenha uma reflexão maior, né, sobre isso, né? Quem quiser estudar esse livro, né? Hã? Quer falar, perguntar alguma coisa, ela responde. Tô brincando. E aí, né, Denise Pim, boa noite, Zé Carlos Oliveira, Edna Silva, bom estar com vocês, né, sempre, né, na terça-feira. E quem for assistir depois, né, vai ter aí essa reflexão, quiser comentar também, aí pode comentar. Lembrando que o livro, né, é A Imensidão dos Sentidos, né, de Hamed, médium Francisco do Espírito Santo Neto, e o capítulo é a autopercepção. É um capítulo bem interessante, né? Ele cabe bem mais amplitude de olhar, né? E um filtro mais profundo sobre isso, né? E é isso. Quer falar alguma coisa? Quer pontuar alguém? Ana Cristina, Paulo Marcelo, Léo? Só aquela parte que a gente falou sobre a questão de quando eu estava realmente sobre a influência de um ego passado, ao mesmo tempo espíritos inferiores poderiam estar, né, atuando. Isso não isenta a responsabilidade de quem está vivendo. Né? Exatamente. No caso, só pontuar isso aí. Importante, pode se colocar assim, então o ego vem e a pessoa não tem responsabilidade. Abrir uma brecha, passado, né? O que
né, no exemplo dado sobre mim, o que eu estava sentindo, o que me moveu a que aquilo viesse à tona, né? Então, senão a gente vai justificar, né? Sim. Justifica porque foi o espírito, né, o obsessor que fez, porque foi uma vivência passada que atuou ali. A gente não pode esquecer que Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, deixa bem claro, né? O verdadeiro espírito é reconhecido por aquele que realiza sua transformação moral e busca domar suas más tendências. As más tendências é o ponto essencial. Se a gente não buscou dominar suas más tendências, é claro que pode aflorar uma obsessão, pode aflorar um ego do passado agressivo, depressivo, suicida, pode aflorar, né? Então a gente tem que é uma repetição de comportamentos, né? É o que a gente fala aqui, né? O comportamento se repete, né? E aí é a gente identificar. Por isso que a gente tem que ter essa análise. Ó, eu não sou assim, por que eu estou tão agitada, né? Por que eu estou agressiva, né? Por que eu estou tão ansiosa? Até isso, né? Hoje em dia a gente fala tanto na ansiedade, né? E aí também se analisar, né? Será que o que eu estou passando por alguma situação que está me deixando ansiosa, né? Será que essa ansiedade que eu tenho pequena, ela está potencializada? Por que isso, né? Essa autopercepção é para que a gente consiga, né, dar conta, né, desse nosso comportamento, das nossas atitudes. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então vamos finalizar, né? Vamos orar, porque a gente vai para a segunda parte, que é o tratamento, né? Segunda, terceira, né? Parte. Segunda. Obrigada, gente. Boa noite para todos aí também, né? Obrigada, Senhor Jesus, amigos espirituais aqui presentes, que nos inspiram, que nos intuem, que possamos permanecer, né, nosso despertar de consciência, nossa autopercepção, para que consigamos, né, a partir de hoje, termos um olhar mais amoroso conosco mesmo, né? A gente fala tanto de amar o próximo, mas a gente precisa amar também a nós mesmos, né? Ter essa autopercepção é ter amor sobre nós, ter amor conosco. E assim, lembrando, né, que nossa evolução também é individual e essa percepção depende, né? Tá unida, né? Tá entrelado isso aí. Obrigada, Jesus, esteja conosco sempre. E daqui a pouquinho os tratamentos, né, de quem for participar, seja à distância, seja presencial, que possamos nos colocar diante de Deus, não só, né, na busca por uma cura no corpo físico, mas lembrando, né, nossa tríade, né, do nosso ser integral. Para cuidar do nosso corpo físico, precisamos também cuidar do nosso corpo emocional e espiritual. Que assim seja.